Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando a cessão de estagiários de direito, quando presente interesse público, com ônus para o município cedente. Artigo 2º. O convênio vigorará por prazo de 1 ano, a partir da assinatura do mesmo, podendo ser renovado ou prorrogado nas condições estabelecidas na minuta anexa, que passa a fazer parte da integrante lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Mairinque, 15 de maio de 2014, Rubens Merguizo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 51/2014. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 51/2014, que dispõe sobre concessão de reajuste salarial aos servidores públicos municipais do Executivo. A medida proposta se justifica pelo incontestável fato da inflação vir defasando os salários dos servidores e, de acordo com os estudos efetuados nesse momento, é o máximo que o nosso orçamento comporta. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre edilidade para apreciação e aprovação da matéria em regime de urgência. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivamente a seus pares, nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rubens Merguizo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 51/2014. Artigo 1º. Fica concedido um reajuste salarial de 6% aos servidores públicos municipais do Executivo, extensivo aos proventos de subsídios dos aposentados e pensionistas pagos pelo município. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2014. Atenciosamente, Rubens Merguizo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 52/2014. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o projeto de Lei número 52/2014, que dispõe sobre a regularização do direito de faltas abonadas pelos servidores públicos municipais do Executivo de Mairinque. Os servidores públicos municipais do Executivo, por diversas vezes, necessitam acompanhar seus filhos em consultas médicas, necessitam comparecer em eventos pessoais, bem como demais atos que demandam sua própria pessoa, o que ocasiona em faltas muitas vezes não amparadas pela CLT, ocorrendo o desconto salarial dos servidores. Esse tipo de liberação do empregado não pode somente depender da boa vontade do empregador. Trata-se de um só dia no mês que não comprometerá a saúde financeira do empregador e garantirá a tranquilidade do servidor. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre edilidade para apreciação e aprovação da matéria. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivamente seus pares, nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rubens Merguizo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 52/2014. Artigo 1º. Fica instituída a falta abonada, que consiste na prerrogativa de cada servidor público municipal no exercício do Executivo faltar 6 dias úteis no período de 12 meses, sem prejuízo dos vencimentos e limitada a uma falta por mês, obedecidas as normas e limites a serem regulamentadas pelo decreto. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor no 1º dia útil do mês subsequente à data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Recebimento de ofícios do Executivo. Ofício número 431, em resposta ao requerimento número 113 do nobre vereador Alexandre Peixinho. Ofício número 432, em resposta ao requerimento número 114 do nobre vereador Alexandre Peixinho. Ofício número 433, em resposta ao requerimento número 115 do nobre vereador Alexandre Peixinho. Ofício número 434, em resposta ao requerimento número 116 do nobre vereador Robertinho Ierck. Ofício número 435, em resposta ao requerimento número 117 do nobre vereador Robertinho Ierck. Ofício número 436, em resposta ao requerimento número 118 do nobre vereador Rodrigo da Imobiliária. Ofício número 437, em resposta ao requerimento número 119 do nobre vereador Rodrigo da Imobiliária.
Ofício número 438, em resposta ao requerimento número 120 do nobre vereador Rodrigo da Imobiliária. Recebimento de projetos de resolução do Legislativo. Projeto de resolução número 5/2014, reajusta os valores salariais dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal. O presidente da Câmara Municipal de Mairinque, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga o seguinte projeto de resolução de autoria da mesa, a saber: artigo 1º. Ficam reajustados em 6% os valores das referências constantes do plano de evolução dos servidores, conforme anexo a esta resolução, a partir de 1º de maio de 2014. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2014. Vereador Beto Juarez, vereador Rodrigo da Imobiliária, vereador professor Giovanni e vereador Robertinho Yerck. Recebimento de recurso número 1/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mairinque, Abner Segura e Rodrigo Augusto Conceição, vereadores deste município, vêm nos termos do artigo 230 e seguintes do regimento interno desta Câmara, interpor o presente recurso contra a decisão de Vossa Excelência pelos fatos e fundamentos que passam a expor. Os recorrentes são autores do projeto de lei número 15/2014, que tem por finalidade instituir, entre outras proibições, a de que os parentes dos vereadores ocupem cargos de confiança na Prefeitura. Entre os vereadores de Mairinque há uma situação conhecida por todos, que é o fato do cônjuge da vereadora Ildeia Maria de Souza e do filho do vereador José Teixeira de Macedo ocuparem cargos de confiança do prefeito. O projeto de autoria dos requerentes atinge frontalmente essa situação, o que significa que, se o projeto for aprovado, o filho do vereador e o cônjuge da vereadora necessariamente deixarão seus cargos. É absolutamente evidente o interesse pessoal que os dois vereadores têm no projeto, ou melhor dizendo, o interesse pessoal de ambos em que esse projeto não se converta em lei. A situação fala por si. O interesse pessoal que possuem os dois vereadores na manutenção de uma situação que lhes é favorável faz incidir sobre eles a regra do artigo 47, parágrafo 5º da Lei Orgânica Municipal, assim como a proibição prevista no regimento interno em seu artigo 79. Eis o que estabelecem aqueles dispositivos. Artigo 47, parágrafo 5º da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 5º. O vereador que tiver interesse pessoal na deliberação não poderá votar, sob pena de nulidade da votação, se o seu voto for decisivo. Artigo 79 do Regimento Interno. São deveres do vereador, inciso 4, votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara, salvo quando tem interesse pessoal na mesma, sob pena de nulidade da votação, se o seu voto for decisivo. Atendendo à orientação da meritíssima juíza doutora Carla Carline Catuso, da 2ª Vara do Fórum de Mairinque, os recorrentes peticionaram a Vossa Excelência, requerendo que impedisse os dois vereadores de participarem da tramitação do projeto de lei 15/2014. Tal orientação foi colhida na decisão proferida pela meritíssima, que, ao julgar o pedido de liminar formulado em mandato de segurança impetrado pelos recorrentes, escreveu, abre aspas, não há notícia de que os impetrantes requereram ao presidente da Câmara que os vereadores se abstessem de participar da deliberação e o pedido teria sido negado, o que poderia caracterizar a ilegalidade. Ao formular aquele pedido, os recorrentes deixaram claro que não há no regimento interno uma previsão expressa de que o presidente deve impedir de votar aqueles vereadores que têm interesse pessoal na votação, mas também deixaram claro que o presidente não pode se furtar ao seu dever de fazer com que o regimento interno seja cumprido. No caso presente, dar cumprimento ao regimento interno é declarar que os vereadores têm interesse pessoal e impedi-los de votar. É também dar cumprimento à lei orgânica que proíbe o vereador de votar. É também dar cumprimento aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade.
O fato de não haver uma previsão expressa no regimento de que o presidente deve impedir aqueles votos não pode ser interpretada como uma autorização para que tais votos fossem emitidos e fossem computados como válidos. Pelas regras da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno, o vereador está proibido de votar e tem o dever de abster quando tiver interesse pessoal. Mas cabe perguntar, se ele não se abstiver, seu voto será válido? Se ele não se declarar impedido, estará autorizado a votar? Aliás, poderia haver uma autorização nesse sentido, quando a própria lei orgânica proíbe o voto? Poderia o regimento ser lido assim: o vereador que tiver interesse pessoal na votação não deve votar, mas se ele quiser votar, pode? É evidente que não. É evidente que a inexistência de um dispositivo que permita ao presidente da Câmara impedir o voto daqueles vereadores deve ser vista como omissão do regimento interno e não como autorização para que eles votassem, mesmo estando proibidos pela lei orgânica. Pensar de forma diferente equivale a tratar o dever de abstenção como simples sugestão, como mera recomendação, que pode ou não ser aceita pelo vereador interessado. Equivale a admitir que existe uma proibição expressa da lei orgânica para cujo descumprimento não existe sanção. Equivale a admitir que o único freio disponível em todo o sistema normativo vigente para proibir o vereador de legislar em causa própria é a sua própria vontade. Ora, a intenção da lei é muito clara. Quando o vereador tem interesse pessoal na votação, está proibido de votar. E se votar, estará descumprindo seu dever de abster-se. Com isso, está maculando seu voto, que já não é emitido em favor daqueles que nele depositaram sua confiança, mas em seu próprio benefício. E qual será a consequência dessa atitude? Nenhuma. Admitiremos que é lícito ao vereador usar o mandato obtido nas urnas para trazer benefício para si e sua família? Mesmo descumprindo abertamente os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade? Em nosso entendimento, não pode ser essa a interpretação da lei. Pensamos que o presidente da Câmara tem a obrigação de fazer com que o regimento interno seja cumprido, e por isso tem o dever e o poder de não permitir ou de não considerar válidos os votos dos vereadores que têm interesse pessoal e que estão proibidos de votar. Por isso, os recorrentes vêm interpor o presente recurso, indicando, nos termos do artigo 230 e seguintes do regimento interno, a decisão de que recorrem e o nome do responsável. A decisão de que recorrem é aquela tomada pelo presidente da Câmara, vereador Carlos Alberto Reis, de permitir que votasse e de considerar válidos os votos dos vereadores Ildéia Maria de Souza e José Teixeira de Macedo, emitidos pela apreciação do parecer da Comissão de Justiça e Redação relativo ao projeto de lei número 15/2014, na sessão extraordinária realizada no dia 5 de maio de 2014. Os dispositivos legais em que se fundamentam: artigo 37 da Constituição Federal, artigo 47, parágrafo 5º da Lei Orgânica Municipal, artigo 79, incisos 4 e 8 do Regimento Interno. As providências que pretendem: 1. Que sejam declarados nulos os votos proferidos pelos vereadores Ildéia Maria de Souza e José Teixeira de Macedo, por ocasião da apreciação do parecer da Comissão de Justiça e Redação, relativo ao projeto de lei número 15/2014, na sessão extraordinária da Câmara realizada em 5 de maio de 2014. 2. Que, em consequência do pedido 1, também seja declarado nulo o voto do vereador Carlos Alberto Reis, posto que, nos termos do artigo 28, inciso 3 do Regimento Interno, o presidente da Câmara só teria direito a voto se houvesse ocorrido empate. Porém, com a anulação dos votos da vereadora Ildéia Maria de Souza e José Teixeira de Macedo, reputam-se válidos os demais votos, não haveria empate. Reputando-se válidos os demais votos, não haveria empate. 3. Que, em decorrência dos pedidos 1 e 2, seja proclamado como resultado daquela votação a rejeição do parecer da Comissão de Justiça e Redação relativo ao projeto de lei número 15/2014 por 6 votos contrários e 4 votos favoráveis. 4. Que, em razão dos pedidos 1, 2 e 3, o projeto de lei número 15/2014 seja recebido e inicie sua tramitação normal. 5. Que a vereadora Ildéia Maria de Souza não participe da apreciação deste recurso pela Comissão de Justiça e Redação, já que possui interesse pessoal nessa decisão. 6. Que, quando da apreciação do recurso em plenário, dela não participem os vereadores Ildéia Maria de Souza e José Teixeira de Macedo,
que possui interesse pessoal nessa decisão. Mairink, 7 de maio de 2014, vereador Abner Segura, vereador Rodrigo Augusto da Conceição.